Você está no meio de uma frase e a palavra some. Simplesmente some. Você entra num cômodo e para na porta sem saber mais o que foi buscar. Você lê o mesmo parágrafo 3 vezes e nada fica. E o pior não é o esquecimento em si. O pior é o medo silencioso que vem junto. Aquela pergunta que você ainda não consegue fazer em voz alta. Seu médico disse que é estresse. Sua família acha que você está sobrecarregada. E você, em algum lugar lá dentro, começa a acreditar. Eu preciso que você não acredite. Pelo menos não antes de ouvir o que tenho a te dizer hoje. Me conta nos comentários de onde você está assistindo isso. Quero saber até onde essa conversa está chegando. O que deveriam ter te dito há anos é isto. O estradiol, o estrogênio que regulou seu cérebro desde a puberdade, cai entre 90% e 95% nos anos que cercam a menopausa. Dos 50 a 500 pegagramas por mililitro que oscilavam durante o ciclo, para menos de 20 pegagramas por mililitro. Isso não é uma variação hormonal normal. É uma ruptura biológica. E o que a medicina levou décadas para reconhecer e ainda não explicou para a maioria das mulheres é que esse hormônio não age só no sistema reprodutivo. Ele age no seu cérebro, nos centros de memória, na região que controla linguagem, raciocínio e decisão. Mais de 60% das mulheres brasileiras na perimenopausa nunca recebem avaliação hormonal para sintomas cognitivos. São encaminhadas para ansiolíticos, para antidepressivos ou simplesmente orientadas a dormir melhor e reduzir o estresse. Isso não é falha de um médico isolado. É uma lacuna sistêmica com décadas de história. Fica comigo até o final, porque o mecanismo que explica por que isso acontece e o que ainda pode ser feito só vai fazer sentido completo lá na frente. E ele muda tudo. Você está no meio de uma frase e a palavra some. Simplesmente some. Você entra num cômodo e para na porta sem saber mais o que foi buscar. Você lê o mesmo parágrafo 3 vezes e nada fica. E o pior não é o esquecimento em si, é o medo que vem junto. Aquela pergunta que você ainda não consegue fazer em voz alta. Seu médico disse que é estresse. Sua família acha que você está sobrecarregada. E você, em algum lugar lá dentro, começa a acreditar. Eu preciso que você não acredite. Pelo menos não antes de ouvir o que tenho a te dizer hoje. Me conta nos comentários de onde você está assistindo isso. Quero saber até onde essa conversa está chegando. O que deveriam ter te dito há anos é isto. O estradiol, o estrogênio que regulou seu cérebro desde a puberdade, cai entre 90% e 95% nos anos que cercam a menopausa. Dos 50 a 500 pegagramas por mililitro que oscilavam durante o ciclo,
para menos de 20 pegagramas por mililitro. Isso não é uma variação hormonal normal, é uma ruptura biológica. E o que a medicina levou décadas para reconhecer e ainda não explicou para a maioria das mulheres é que esse hormônio não age só no sistema reprodutivo. Ele age no seu cérebro. Mais de 60% das mulheres brasileiras na perimenopausa nunca recebem avaliação hormonal para sintomas cognitivos. Isso não é falha de um médico isolado. É uma lacuna sistêmica com décadas de história. E o mecanismo que explica por que isso acontece e o que ainda pode ser feito só vai fazer sentido completo lá na frente. E ele muda tudo. Isso que está acontecendo com você não começou ontem. Começou em 2002, quando um estudo americano chamado Women's Health Initiative foi interrompido antes do prazo e os resultados foram anunciados com urgência nas manchetes do mundo inteiro. Terapia hormonal causa câncer. Foi o que ficou. O que não ficou, o que nunca chegou às mulheres brasileiras de forma clara, é que os dados foram mal interpretados, aplicados a populações erradas, em doses erradas, em janelas de tempo que não correspondiam ao que a ciência de fato demonstrava. No Brasil, as prescrições de terapia de reposição hormonal caíram mais de 70% nos anos seguintes. 7 de cada 10 mulheres que poderiam ter tido acesso a um tratamento neuroprotetor simplesmente pararam de recebê-lo. Uma geração inteira. E ninguém voltou para explicar o erro. O problema é que a medicina também não estava preparada para fazer diferente. Na maioria das faculdades de medicina do Brasil, o tema menopausa ocupa menos de 2 horas em todo o currículo. E isso a própria Febrasgo reconhece formalmente. Menos de 2 horas para um evento biológico que dura décadas. O médico que te atendeu, talvez com toda a boa intenção, simplesmente não recebeu as ferramentas. Quando você descreveu essa névoa, essa lentidão, essa sensação de que as palavras somem, ele foi ao que sabia: estresse, ansiedade. Você não foi ignorada por crueldade. Você foi ignorada por uma lacuna sistemática que nunca foi corrigida. E antes desse médico, havia sua mãe, que provavelmente passou pelos mesmos esquecimentos, pela mesma lentidão, pelo mesmo medo silencioso, e nunca nomeou. Porque na geração dela a expressão era: é da idade, aguenta, toda mulher passa por isso. A cultura do sofrimento feminino naturalizado é uma herança, é uma instrução passada de mãe para filha, não com palavras, mas com o silêncio delas. Você cresceu aprendendo que mulher aguenta. E agora, quando seu próprio corpo muda de uma maneira que assusta, o primeiro reflexo é engolir também. É exatamente esse reflexo que quero que você resista. E enquanto essa lacuna existia, uma outra indústria cresceu para preencher o espaço. No Brasil, o mercado de fitoterápicos e suplementos voltados para clareza mental e equilíbrio hormonal natural movimenta bilhões de reais por ano,
sem regulamentação rigorosa sobre o que pode ou não ser afirmado num rótulo. Mulheres compram cápsulas de isoflavonas, chás, combinações de vitaminas que prometem o que nenhuma bula poderia comprovar e que não chegam sequer perto de endereçar o mecanismo real. Existe um espaço criado pela omissão médica, e esse espaço foi preenchido por produtos, não por respostas. Em média, uma mulher brasileira consulta 3 médicos ou mais antes de ter seus sintomas cognitivos avaliados no contexto hormonal. 3 consultas. 3 chances perdidas, substituídas por uma receita de ansiolítico, por um encaminhamento para psicólogo, por uma orientação para dormir mais. O estrogênio age em mais de 400 tecidos do corpo humano. E alguns desses tecidos, uma vez privados desse sinal, não esperam para sempre. Preciso te dizer uma coisa antes de continuar, e vou ser honesta. Eu passei por isso. Aos 52, numa manhã de terça, parei na frente da minha própria escrivaninha. Eu, que opero há décadas, e não consegui terminar uma frase que tinha começado na cabeça. A sensação foi de apagar. Tem um nome preciso: hipoestrogenismo cerebral. Quando o estrogênio cai, o eixo HPA, o sistema que regula sua resposta ao estresse, perde sua sustentação hormonal. O cortisol começa a se elevar de forma crônica e irregular. Não porque você está mais estressada, porque o sistema que o segurava ficou sem suporte. E cortisol cronicamente elevado deposita gordura visceral no abdômen independente da dieta, eleva a resistência à insulina e danifica diretamente o hipocampo. A gordura que apareceu na cintura e a névoa que tirou sua concentração podem ter exatamente a mesma origem. Mas o cortisol é só uma camada. O BDNF é a proteína responsável por manter as conexões neuronais vivas, por preservar a plasticidade que nos permite aprender e reter. O estrogênio regula diretamente sua produção. Com a queda hormonal, o BDNF cai junto, e isso não aparece num exame de sangue rotineiro. Aparece como lentidão. A progesterona também cai durante a perimenopausa, e esse hormônio é o que ancora o sono profundo. Mulheres na perimenopausa perdem entre 20% e 30% da arquitetura do sono de ondas lentas, antes de qualquer insônia evidente. Você pode dormir 7 horas e acordar com menos memória consolidada do que 5 horas te davam 20 anos atrás. O estrogênio também regula a sensibilidade à insulina. Quando ele cai, o pâncreas precisa produzir mais insulina para fazer o mesmo trabalho metabólico. A gordura na cintura, o cansaço depois do almoço, a sensação de que seu corpo parou de responder, tudo isso tem uma explicação bioquímica precisa que nunca chegou até você. Tive uma paciente, vou chamar de Mariana. Chegou com um caderno e disse: Doutora,
Fui uma advogada que memorizava processos inteiros. Agora esqueço o nome de colegas que conheço há 10 anos. É como se houvesse um filtro entre o pensamento e a palavra. 54 anos e nenhum dos médicos antes tinha pedido um painel hormonal. Expliquei. A queda estrogênica estava reduzindo a densidade sináptica no córtex pré-frontal. Ela disse: então eu não estou enlouquecendo. Não, Mariana. Você estava esperando que alguém nomeasse o que foi retirado de você. E é aqui que a janela entra. O cérebro responde ao estrogênio de forma diferente, dependendo de há quanto tempo ele está privado desse sinal. Nos primeiros anos após a última menstruação, pesquisas como o estudo Swan indicam 5 a 10 anos, os receptores cerebrais ainda estão ativos o suficiente para responder. Depois, o padrão muda. Não some, muda. Enquanto a janela permanece aberta, o corpo não espera. Com cada ano sem estrogênio ativo, a densidade óssea cai 1 a 2%. Pode alcançar 3% nos primeiros 5 anos. O sistema cardiovascular começa a perder a proteção hormonal. E o cérebro continua processando, mas com uma carga progressivamente maior. A névoa que você sente hoje não é estável. Ela tem direção. Você foi à academia, cortou o açúcar, dormiu mais cedo, tomou o suplemento, consultou 3 médicos e a névoa continuou. E você chegou à conclusão mais dolorosa, que a falha era sua. Você não está louca, não está sozinha. O que estava acontecendo tinha causa biológica mensurável, com nome, e ninguém se deu ao trabalho de te dar esse nome. Isso não é envelhecimento, é uma mudança hormonal que ninguém te explicou. Envelhecimento não tem janela terapêutica, não tem exame que confirme. Mudança hormonal tem. A névoa, o peso visceral, o sono que desfaz, a palavra que some, nada disso é inevitável. O que é inevitável é a queda hormonal. O que nunca foi inevitável é o silêncio em torno dela. Se você continuar aceitando o silêncio, é isso que acontece nos primeiros 3 anos. Os fogachos que interrompem seu sono às 2 da manhã não desaparecem. Na maioria das mulheres sem tratamento, se intensificam. Sono fragmentado não é só cansaço, é memória que não se consolida, humor que oscila, uma reatividade emocional que te envergonha. 70% das mulheres na transição relatam ansiedade significativa, uma ansiedade nova, instalada. A taxa de depressão dobra durante a perimenopausa e por baixo a vergonha. A convicção crescente de que o problema é você, no momento em que toda mulher ao redor parece estar administrando bem, 3 anos, 5, 8,
É nessa janela que as consequências param de ser sintomáticas e se tornam estruturais. A síndrome genitourinária, secura, atrofia, dor, urgência urinária, afeta mais da metade das mulheres pós-menopáusicas e piora progressivamente sem suporte estrogênico. O risco cardiovascular sobe em silêncio e os sintomas cognitivos começam a se fixar num padrão que assusta a família e assusta você. A longo prazo, os dados são epidemiologia documentada. 1 em cada 2 mulheres acima dos 50 sofrerá uma fratura relacionada à osteoporose. A doença cardiovascular é a principal causa de morte em mulheres acima dos 60, não o câncer. As mulheres representam 2/3 dos diagnósticos de Alzheimer no mundo. O silêncio que começa como névoa pode terminar, décadas depois, como uma vida inteira menor do que deveria ter sido. Me conta nos comentários qual desses sintomas é o que ninguém te avisou. Qual é o que você tem carregado como se fosse falha sua? Eu leio todos. O que você acabou de ouvir não é o retrato do seu fracasso pessoal. É o custo mensurável de um silêncio herdado. Pesquisas mostram que 1 em cada 10 mulheres considera abandonar a carreira por causa de sintomas não tratados, por exaustão de fingir que está funcionando normalmente. Você não está perdendo eficiência. Está compensando uma deficiência química com força de vontade. O estudo Swan mostrou que a duração mediana dos sintomas vasomotores significativos é de 7,4 anos. Não 6 meses, como sua mãe talvez tenha dito. Cada noite fragmentada aprofunda a lentidão do dia seguinte, e o ciclo se fecha sobre si mesmo, porque quando se está dentro dele, parece apenas que você está cansada. Parece que é você. Entre 3 e 10 anos, o que era sintomático começa a se instalar em tecidos. Aproximadamente 45% das mulheres pós-menopáusicas sem suporte estrogênico relatam dor durante a relação sexual. A síndrome metabólica tem prevalência 2 vezes maior em mulheres pós-menopáusicas sem tratamento. Aparece em exames anuais número por número, até que um médico diga: você precisa tomar cuidado com sua saúde, sem jamais conectar os pontos. A longo prazo, estudos de neuroimagem mostram que a perda de volume no hipocampo é mensurável em mulheres pós-menopáusicas não tratadas em comparação com seus pares masculinos da mesma idade. Não é destino, é um processo com janela em que a trajetória pode ser alterada. Então, o que você faz amanhã? Vai à consulta com perguntas precisas. Doutor, nos últimos 5 anos, você fez alguma atualização formal em medicina da menopausa? Se a resposta for vaga, você tem uma informação importante. Gostaria de solicitar um painel hormonal completo: estradiol, progesterona,
testosterona total e livre, FSH, LH, TSH e T4 livre, não TSH isolado. Se tem mais de 50, peça densitometria por DXA. Se está com dificuldade metabólica, solicite insulina de jejum e índice Roma-IR. Esse é o idioma do sistema e agora você fala ele. É difícil? Você está pedindo a um sistema que te falhou que de repente te sirva. Se o médico disser que seus exames estão normais, enquanto você continua com névoa, esquecimentos, sono fragmentado, responda: compreendo que meus resultados podem estar dentro do intervalo de referência padrão. Estou vivendo névoa mental, alteração de memória e sono fragmentado. E gostaria que esses sintomas fossem investigados como causas hormonais possíveis, não descartados como estresse ou idade. Para encontrar profissional especializado no Brasil, busque ginecologistas com certificação pela SOBAN ou vinculados à Comissão de Climatério da Febrasgo. Você não está falhando. Nunca te contaram a verdade. E agora você tem entendimento clínico para exigir o cuidado que sempre foi seu por direito. O silêncio termina aqui. Não num consultório que te mandou dormir melhor. Não numa cápsula de isoflavona que nunca nomeou o mecanismo. Aqui, nessa conversa. Mas há uma pergunta que vai ficar. Você ainda está dentro da janela? A janela terapêutica não é uma metáfora. Ela tem duração documentada. Me conta nos comentários o que você precisava ouvir hoje e nunca tinha ouvido. Qual foi a frase que fez algo encaixar? Qual foi o momento em que você parou de achar que era fraqueza sua? Eu leio todos os comentários. A sua história não serve só para você. Serve para a mulher que vai assistir isso depois de você e que ainda está sozinha com esse medo silencioso. Cuide-se. Até o próximo vídeo.